Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Evangelho na noite de hoje. Como todas as terças-feiras, nós temos o Evangelho ao vivo, onde nós podemos participar e trocar essa energia gostosa. Eu sou a Ângela, da Casa Amor e Paz de Atibaia. Estamos aqui para trazer o Evangelho Consolador, principalmente nesse momento onde a gente não tem como se reunir, nós vamos mantendo o Evangelho à distância, nos mantendo conectados com o plano espiritual maior. Lembrando, gente, que nós estamos em novo endereço. A nossa casa, na segunda quinzena de julho, nós já devemos estar abertos a público e o endereço novo é na Avenida das Saudades, 104, no centro da cidade, perto do Colégio José Alvim. Todas as pessoas que quiserem fazer alguma visita na casa, passar, às vezes, conversar com alguém, pegar um livro, deixar uma doação, amanhã à tarde, às 3 horas, nós vamos estar na casa para dar uma ajeitadinha nas coisas e também vai ter alguém que possa nos escutar mediante os problemas que a gente possa estar apresentando. Mas a público mesmo, a gente vai abrir na segunda quinzena de julho, tá bom? O Evangelho de hoje é uma grande reflexão sobre todos os momentos da humanidade onde se foi testado a nossa fé e a nossa esperança. Por isso nós vamos deixando o nosso coração sereno. Quem quiser colocar um copo de água durante o Evangelho para depois tomar, fique à vontade. Quem quiser fazer os seus pedidos para os seus entes queridos, pense na hora que a gente estiver fazendo o fim do Evangelho e a gente sabe que o plano espiritual estende o seu amor infinito sobre todos, independente da distância, independente das dificuldades que a gente possa estar passando. Então, serenando o nosso coração, elevando o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para recebermos as Tuas orientações, para recebermos o entendimento de toda a nossa existência e assim, através da certeza do Pai, que está no comando das nossas existências, encontrar a paz interior. Abençoa-nos, Jesus, para que nós possamos iniciar o nosso Evangelho da noite de hoje. Assim seja. O Evangelho que me foi designado, gente, ele vai falar sobre desastres, resgates coletivos, sinais dos tempos ou um futuro promissor. Então nós vamos por partes, né? Desastres. Para que a gente possa falar em desastres, tragédias, pestes, tudo isso a gente primeiro precisa pensar na justiça de Deus. Nós não podemos, em hipótese alguma, por maior que seja a tragédia, por maior que seja a dor e pelo número de pessoas que ela possa envolver, nós não podemos esquecer da nossa crença no Pai Criador. O Pai Criador é amor, justiça e caridade. Essa é a parte principal que nós nunca podemos esquecer. Somos filhos do Pai e Ele sabe o que nós necessitamos para que nós possamos atingir um ponto de equilíbrio e um ponto de evolução. Nesse sentido, a gente pode diferenciar as tragédias que elas possam ser naturais, entre aspas, ou negligentes, ou materialistas. Então, existe uma série de coisas que a gente contribui independentemente
para que aquilo possa vir a acontecer. No sentido das tragédias naturais, nós sabemos que nós estamos jogando para o universo, para o planeta Terra, uma carga extrema tóxica há muito tempo. Desde a colocação do petróleo, da retirada excessiva do petróleo, da dependência desse petróleo, dos produtos que trazem dele, a gente vem agredindo a natureza. A poluição excessiva, e a gente fala que os governantes precisam tomar atitudes, mas nós, na realidade, não deixamos de consumir produtos tóxicos, produtos que vão interferir na natureza, que vão poluir os nossos rios. Não sei se vocês lembram, quando houve as Olimpíadas no Rio de Janeiro, a preocupação maior era para limpar a Baía de Guanabara, né? Então foi feito uma drenagem de materiais jogados na Baía, que podia carregar 6.000 toneladas por dia e não dava conta. Então foi programado uma outra posição que pudesse drenar 8 a 10 toneladas de lixo por dia. Eu pergunto para vocês, será que precisava de uma máquina mais potente ou do povo mais educado? É lugar de jogar o lixo, garrafa, restos, desde um chiclete em todo o nosso ambiente? É preciso despejar esse lixo nos nossos oceanos, no nosso rio? Foi feita uma pesquisa a não sei quanta profundidade, que o homem não consegue estar na profundidade desse mar. Foi feito com aquelas sondas e tudo mais. Existia ali peixes que nós não conhecemos pela profundidade. E para eles serem tratados, eles serem catalogados, foi visualizado que tinha plástico no estômago deles. Olha a profundidade que chegou a poluição. Então a natureza, ela nos devolve o que nós estamos dando para ela. E isso é muito sério para que a gente não transfira só essa responsabilidade para os governantes. A mesma situação nós estamos vivendo agora com a pandemia, aonde a gente pede leis mais duras, mas não deixamos de sair de casa, não deixamos de consumir, não deixamos de fazer com que esse vírus não circule. Nós ainda estamos egoístas no sentido das nossas necessidades, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não aguento mais ficar sem ter aquilo que eu gostava de fazer. E nós não percebemos que nós vamos contribuindo de uma forma extremamente leviana para que as coisas continuem acontecendo e trazendo tanta dor como traz. Na posição materialista, nós passamos há pouco tempo pela tragédia de Brumadinho, onde morreram tantas pessoas pela ganância. Nós não vimos que nós contribuímos com essa situação. A partir da hora que a gente continua usando dessa tecnologia, aonde a barragem vai sendo feita e vai depositando aquele material tóxico e não está nos afetando, nós continuamos consumindo os produtos, nós continuamos fazendo a mesma coisa que nós fazemos. E através de saber que aquilo podia acontecer e não impedir que aquilo acontecesse, a gente diz, aconteceu uma tragédia. Não, aconteceu uma triste situação pela negligência e pelo materialismo.
Quantas coisas são erradas e nós damos o jeitinho. Eu não vou nem falar jeitinho brasileiro, porque eu não admito isso. Não é o jeitinho brasileiro, é o jeitinho do ser humano. De ir pela lateral das coisas, sem saber a consequência que depois vai ter isso. O que nos acontece de tragédias, de fenômenos, de dor, de mortes coletivas, é o resultado do nosso próprio fazer. Toda ação, né, ela tem uma coisa que provoca ela. Nós fazemos uma coisa, temos o livre-arbítrio de fazer isso, e ela depois nos devolve de alguma forma. De tempos em tempos, o Pai nos chama. Nos chama para quê? Para a gente derramar lágrima? Para a gente lamentar os mortos? Para a gente contar os mortos? Não, Ele nos chama. Você está indo pelo lugar errado. A estrada não é essa. Mas nós não atendemos. Nós chegamos num ponto aonde tem que ter uma calamidade para nos fazer entrar, mergulhar dentro de nós mesmos, para entender a importância das coisas da nossa vida, as pequenas coisas, e também trabalhar a simplicidade da nossa existência. Nós estamos tão insensíveis, que precisou vir mais uma tragédia para que a gente possa pensar. E não estamos pensando. Quando a gente diz, quando isso passa, quando isso acaba, nós deveríamos perguntar, por que isso não passa? Por que que isso não acaba? Por que que isso acontece? Acontece porque nós precisamos evoluir. Mas evoluir no quê? A tecnologia está maravilhosa, né? A ciência está maravilhosa, nós vamos lá para Marte, já para outros lugares, falamos de uma forma extremamente fácil, aperta um botão, a gente vê o parente da gente no Japão, mas nós precisamos desenvolver o interior. O interior. O nosso egoísmo está de um ponto que quando eu saio sem necessidade alguma, eu estou pondo em risco o meu semelhante. E se eu estou pondo em risco o meu semelhante, eu já estou trazendo um processo de dor para mim, porque eu vou ser responsável por aquela pessoa se eu a contaminar. E se eu acho que, não, eu saio, se eu pegar, o problema é meu, então é o que eu brinco sempre. Por favor, deixe escrito que você não vai precisar de ajuda, você não vai precisar de respirador, você não vai precisar de nada. Você está dispensando tudo isso para não ocupar o lugar de quem precise e está se cuidando. O que eu estou falando aqui, gente? Eu estou falando de todo um processo que vai para o plano espiritual no sentido de precisa dar um breque. Precisa dar um breque. E o breque vem. E novamente, como eu repito tantas vezes, o alerta vem pela dor. Até quando nós vamos escolher essa função de despertar e progredir? Pela dor. Até quando? Porque não está adiantando. Agora, no sentido das mortes coletivas, nós estamos vendo um número assustador de desencarne. Se a gente já ficou tão assustado com o problema de Minas, né? Nossa, tantas mortes, tantas coisas, tal. Se a gente fica assustado com o tsunami, que morreu tanta gente, agora o número de mortos está inédito para mim, pelo menos. Pela minha idade, não tinha visto um número tão grande assim.
E esse resgate coletivo, ele vem de uma forma o quê? O pai tenta impedir que a dor seja a função. Ele tenta nos chamar de várias e várias formas. Acorda, a verdadeira vida não é essa, a verdadeira vida é a vida espiritual, isso aqui é só uma escola, é tudo transitório, é tudo um passageiro, perdoa, seja caridoso, use o que você precise, não agrida a natureza, a terra onde foi te dada a oportunidade de estar, reencarnar, desenvolver, né? Quando isso não é atendido, então o plano espiritual tem que ir para o plano B, né? Porque eles têm todas as possibilidades de avaliar todas as situações rapidamente. Então não foi isso que a gente conseguiu, não. Então vamos para o plano B. Nesse plano B vai sendo colocado as pessoas que precisariam passar por um desencarne rápido, às vezes prematuro, no nosso entender, porque não existe a posição do pai errar. Existia a possibilidade das pessoas que se programaram para reencarnar por pouco tempo. Na programação nossa, a gente já sabia, olha, você vai desencarnar lá por volta dos seus 40 anos, que era o tempo que você precisava para estar aqui na Terra. O pai aproveita essa oportunidade e coloca ele nessa leva. Não importa se ele era bom, se ele era ruim, importa que ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. E ele vai vir de uma forma onde o pai faça que a dor sacuda a humanidade. Porque se fosse uma tragédia através de uma bomba, a gente ia culpar quem estourou a bomba. Não, essa vem de uma forma que nós não temos nem por onde começar a entender. Ele precisa tocar o nosso coração e visualizar o quão pequenininho nós somos. Nós somos uma poeirinha que um bichinho qualquer leva. Nós damos uma importância tão grande ao nosso ser, sabe com quem está falando, sabe quem eu sou, sabe o que eu tenho, sabe o que eu posso fazer com você? E na realidade, ele está nivelando todo mundo. Está nivelando. Aí vocês vão falar para mim, mas tem gente que está se tratando no Einstein. Tem gente que está se tratando no Einstein. Mas tem uma série de pessoas famosas, pessoas, escritores, diretores de banco, que também morreram. Estavam no Einstein, estavam num hospital muito bom. E tem outros que estavam no hospital público e sobreviveram. Não estava na lista. É isso que a gente precisa entender. Então, toda morte, onde existe uma coletividade, existe um número grande de pessoas, elas são reunidas porque chegou a hora do desencarne. O pai precisava de um motivo para elas desencarnarem. E coloca o motivo da dor. Então, eles fazem essa função e nós que ficamos, levamos a lição de quanto nós somos frágeis, de que o amanhã pode não existir e que eu preciso fazer por mim e pelos que estão ao meu redor hoje. Eu preciso amar hoje, eu preciso perdoar hoje, eu preciso trabalhar hoje, eu preciso ser caridoso hoje, porque amanhã não sei se existe. Tem uma série de pessoas desencarnando sem dar um tchau. Um tchau. Será que nós estaríamos preparados para isso? É para pensar. Às vezes a gente ficou turrando para dar um oi, para cumprimentar a pessoa, para lembrar que ela existe, para visitar, para dizer que amava. Nós torramos, nós ficamos que nem criança birrenta. Não me liga, eu também não vou ligar. Tudo isso vem para nos sacudir.
Joana de Ângeles sempre fala isso. Todas as vezes que vem uma tragédia com morte coletiva, é para mexer com o nosso interior. Aqueles que desencarnaram, eles estavam na preparação do Pai Criador. Aquele que não está para ir, não passa pela porta. Aquele que precisa raspar para saber, olha, eu preciso mudar meu jeito de ser. Adoece e sai diferente. A ciência já nos diz que todas as pessoas que entram em coma nunca mais são as mesmas. Mas não é no físico, é no espírito. Elas mudam totalmente os valores para melhor. Então essas pessoas também são utilizadas para um despertar. Eu não sei se vocês assistiram aquela senhora que ficou 105 dias internada e a família toda vibrando que ela voltasse, aquele amor. Isso é para nos entrelaçar. As filhas moravam fora, vieram para ficar com eles, para dar aquela sustentação. Nós vamos visualizar a importância. E Joana de Ângeles fala isso. Deus não está castigando ninguém. Nenhuma tragédia. Caiu o avião com 200 e tantas pessoas, tinha criança, tinha velhinho, Não existe criança, espírito. Existe reencarnação, que nós estamos na fase infantil, mas nós somos espíritos eternos. Muitas vezes na nossa programação reencarnatória, nós nos propomos, nós nos despojamos da nossa existência larga para nós trazermos apenas aqueles momentos complementando uma existência. Às vezes nós nos prontificamos a participar dessa dor tão grande de um terremoto, para que a ciência possa avançar e saber como lidar com o terremoto. Quem sabe o que nós pedimos para reencarnar? Ninguém sabe. E daqui a pouco eu vou falar sobre essas pessoas que estão no plano espiritual, onde nós precisamos visualizar de uma forma muito diferente. Outra situação, gente, são as pessoas que ficam. Ai, coitada, o pai morreu, a mãe morreu, o irmão morreu, ficou só ela. Era o pai, a mãe e os 2 filhos, ficou só ela. Que dor, que tristeza, que vai ser dessa pessoa? Na programação reencarnatória dela, pela necessidade dela, nós não estamos julgando necessidade, nós não estamos julgando o processo kármico. Porque nós estamos falando em aprendizado. Essa situação de peso de karma, para mim, isso é uma palavra inútil. Eu digo assim, aprendizado. Se nós vamos escolher aprender pelo amor ou pela dor, depende das nossas atitudes e o livre-arbítrio que nós temos. Então, na programação dessa pessoa, ela tinha uma necessidade de valorizar uma família. E de repente, ela teve e perdeu. Quem sabe se na outra existência ela teve e não aproveitou, não quis, deixou para trás filho, família, todo mundo. E nessa ela experimentou de novo para sentir aquele gostinho e valorizar mais. Mas essa pessoa, quando foi reencarnar, ajudou, entendeu que precisava passar por essa experiência, por mais dolorosa que ela fosse. Porque uma vez aprendido, jamais repete-se o erro. Tudo está programado pela justiça de Deus. Se nós não acreditarmos que Deus é justo, não adianta nem a gente continuar ouvindo o Evangelho. Se nós espíritas acreditamos na vida futura,
acreditamos que tivemos um passado, acreditamos que estamos em processo de aprimoramento, nós precisamos aceitar as condições, entender as condições que o Pai está nos oferecendo pela nossa própria pequenez, pela nossa própria escolha errada das coisas que a gente vem vivenciando. Ah, mas eu não tenho culpa do que está acontecendo, das leis que regem a minha cidade. Como eu não tenho culpa? Eu tenho representação, eu faço uma representação. Eu compro produtos que não eram para comprar. Quem não tem um spray em casa, gente? Quem não tem um spray em casa? Olha a camada de ozônio. Cada nós contribuímos. E o efeito está aqui. Agora, no sentido dos desencarnados, isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito. O plano espiritual está implorando boas vibrações. Boas vibrações. Nós estamos num luto coletivo. Tudo que nós estamos entendendo da justiça de Deus não quer dizer que a gente tem que ficar frio. Não, morreu porque era a hora dele, acabou. Não. Nós precisamos doar o nosso amor, principalmente para aquelas pessoas que estão desencarnando. Por quê? Muitas delas nem sabem de vida espiritual, sequência de vida. Muitas delas acham que ainda estão no hospital, estão em coma, ou estão, sei lá onde que elas conseguem ficar, se debatendo, sofrendo ainda com as consequências da enfermidade. O plano espiritual está arrebanhando pessoas de bom coração, de boas vibrações, de fé, para retirar as energias positivas, positivas, para poder adormecer esses espíritos, para poder aliviar as dores que eles trazem na consciência, porque para eles estão internados, para eles estão sem respirar, para eles estão com dor por o corpo todo. E pode ser eterno, num sentido longo, eterno não, mas longo, se o plano espiritual não conseguir intervir. Mas nós ficamos falando das pessoas, entrou à tarde, morreu à noite, você viu fulano e passa na televisão e a gente assiste, a gente repete, a gente fala. Na realidade, nós deveríamos incluir nas nossas obras, nas nossas preces, energias positivas para que o plano espiritual possa aliviar, possa recolher, porque se essas pessoas continuarem na crosta, colados aqui como zumbis por não saberem o que aconteceu, a tristeza do planeta vai ficar mais intensa e essas pessoas desencarnadas vão sofrer ainda mais. Nós precisamos ter essa consciência de vibrar. Estamos de luto, estamos, mas não perdemos a fé. Rogar do fundo da nossa alma por esses irmãos que retornam à pátria espiritual, que eles possam sentir o alívio das suas dores, que eles possam despertar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Em vez de ficar com medo. Olha, vocês viram, gente, morreu mais um em Atibaia. Meu Deus, já são 10. Ai, será? Olha, eu tô com a garganta meia pegando. Será que eu peguei? Eu fui até o mercado. É um egoísmo muito grande nosso. Ai, eu tô desesperada porque eu tô presa em casa. É um egoísmo muito grande o nosso. Tem dores bem maiores do que a nossa. Bem maiores do que a nossa. E quando nós falamos, isso é um sinal dos tempos, tá acabando o mundo, não tem mais jeito. Não, gente. Isso é um sinal de um grande chamado
espiritual. Toda a tragédia é nesse sentido. É igual a guerra. O plano espiritual não quer guerra, porque quando tem guerra não tem vencedor. Onde tem guerra não tem vencedor. Porém, quando o egoísmo humano, né, quando o poder fala mais alto, a vaidade fala mais alto, a guerra vai acontecer, não tem outra saída. A humanidade vai escolher a guerra. Ah, vai, tá. Então vamos pegar a lista de quem precisa desencarnar nesse período, ou por volta de, ou numa situação mais rápida. Coloca ali a lista. O outro que já estava até na reserva foi convocado. E assim, quem está na lista vai sendo retirado. Uns, pelas suas próprias infelicidades espirituais, né, no sentido de pouco progresso, abusos, trocando as energias positivas pela negativa pelas escolhas das drogas, da sexualidade, do materialismo, do egoísmo, da vingança, da violência, vão para os lugares onde eles têm afinidade. Para planetas onde tem afinidade, onde estão os outros, está na hora de dar mais um salto, de alcançar lugares melhores. Acabou esse período de sofrimento. Muitos espíritos são entorpecidos antes mesmo do desligamento físico por merecimento. Eles acordam no mundo espiritual depois de algum tempo. O que aconteceu, tal? Não, olha, depois de um período é esclarecido que ele desencarnou. Nossa, mas eu não lembro. Quer dizer, não passou pelaquela angústia do sofrimento, da falta do ar. O plano espiritual desligou ele um pouquinho antes, por merecimento. Ele ia embora, mas não precisava passar pelaquela prova do angústia de se debater. Cada um segundo sua necessidade. Cada caso é um caso. Só que nesse sentido das dores coletivas e dos desencarnes coletivos, não é o acaso. Não é o acaso. Quando ele não é provocado pelo materialismo, pela negligência humana, e a gente sente o peso dessa dor que chega, é sempre o convite à mudança. Mudança. Eu vejo que nós precisamos ler mais o Evangelho, entender mais o que o Cristo quer nos colocar. Ele nos convida a única sentido, uma única convocação, o amor. E quando nós tivermos esse amor verdadeiro, nós não vamos querer ter 5 casas, 4 carros, 2 celulares de ponta, 5 televisões na casa. Nós não vamos mais nos sentir felizes enquanto existir alguém que não tem um prato para comer. Esse é o convite. A miséria não precisa existir. Pode existir as diferenças sociais. Isso é do Criador. Nós vamos experimentar várias situações. Mas a miséria não há de existir mais. A subjugação tem que acabar, gente. Para que nós possamos, através disso, como diz aqui, é o sinal dos tempos ou é um convite a uma transformação? Com certeza é um convite à transformação. E como o Pai é amor, justiça e caridade, tudo que vier ser descoberto, como disse o Evangelho, nada ficará impune, nada ficará impune. É a ação do Pai Criador. Quando ele diz os escândalos hão de vir, virão. Agora, ai por quem venha os escândalos.
Se eu sou o motivo daquele processo de dor, aonde eu vou levar pessoas a desencarnar, que nem em Minas Gerais, o escândalo vem. Quem precisa desencarnar ali é reunido para o desencarne. É reunido para o desencarne. Agora, quem é responsável por esses desencarnes perante a lei, perante as minhas atitudes, sou eu. Se eu sabia que aquilo podia acontecer, mas o meu dinheiro falou maior. Se eu sei que tem uma peça de um avião que precisa ser substituída, de um trem, de um carro, de um ônibus, como a gente viu várias vezes, o ônibus descendo lá para São Sebastião, o freio estava ruim. Eu, como dono, eu tento culpar o motorista, eu tento culpar a estrada que emburacada e não sei o quê, e eu posso até não ser punido, mas vai ficar registrado que eu sou o responsável pela ação do escândalo. Concordam? Se eu ainda conseguir dormir nessa encarnação, mediante isso, enganando a mim mesmo, que eu não sou culpado, que eu não tenho a mão nessa situação, com certeza nas outras encarnações eu vou colher cada caso que eu provocar a dor. Por isso, gente, não existe erro. Quantos ainda vão desencarnar, nós não sabemos. Quantas tragédias ainda vai ter que ser vinda, né, vai acontecer no nosso planeta, só depende de nós. Porque, volto a dizer, é a nossa ação que provoca uma reação. Se nós tivéssemos a obediência, se nós tivéssemos a maturidade espiritual, como diz o nosso companheiro Danilo, o mundo não estaria como está. Se nós tivéssemos entendido Jesus, que ainda não entendemos, o mundo não estaria como está. E a nossa categoria, principalmente que nos intitulamos espíritas, precisamos pensar muito bem, porque nós somos portadores de energias e de conhecimentos onde nós podemos auxiliar. Não querer tanto ser auxiliado. O plano espiritual precisa de auxílio. Precisa que nós possamos doar todo o nosso amor, toda a nossa energia. Em vez de nós ficarmos preocupados quando vai melhorar. Ficarmos incentivando a fermentação, a inconformação. Não estou bem, não estou tranquilo, estou angustiado, não consigo dormir. Tudo isso é falta do entendimento do que nós estudamos como espíritas. A hora de pôr em prática tudo que nós aprendemos é agora. Não existe acaso. Não existe erro. Existe um convite para que nós possamos valorizar a vida e podermos melhorar como seres humanos. Eu acredito piamente que toda dor, depois disso, vem a melhora. Uma amiga minha muito querida, ela dizia assim, te aquieta o seu coração, porque mais escuro do que meia-noite não fica. O dia clareia, independente da sua vontade. Então, tudo tende a melhorar. Mas para que isso aconteça, eu preciso também me melhorar. Eu preciso visualizar
que o sol está nascendo de novo. Porque eu posso me recusar a ver e continuar naquela noite escura e eterna. Aí a função da dor não se faz e ela tem que ser repetida e às vezes de uma forma mais pesada. Sabe assim, quando você fala uma palavra a uma pessoa, você fala assim para ela: oi fulano, e ela não ouve. Aí você fala: ô fulano, e ela não ouve. Ô fulano. É assim. Deus primeiro fala: oi fulano. Aí ele fala: oi fulano. E quando ele grita, aí a gente vai sentir como é difícil a gente ter que aprender através dessa situação. Mas a fé nossa, no sentido de que o Pai é amor, é bondade, no sentido que somos espíritos eternos, que estamos num grande ciclo de aprendizado, nos faz aquietar o coração e saber o que está na nossa estrada, está na nossa estrada. E essa estrada quem constrói, colocando cada pedrinha, somos nós. Se colocarmos pedrinhas roliças, fica mais fácil para andar. Se colocarmos mais pontiagudas, nós já sabemos o resultado, tá bom? Mas o mundo progride para uma civilização mais amorosa, mais atenta, mais sensível, aonde nós vamos ter a plenitude da regeneração dos povos, da humanidade, no sentido de se voltar uns para os outros, chegando assim à posição do que Jesus nos pediu: somos todos irmãos. É assim que nós vamos trazer a palavra do Cristo hoje. Nós vamos passando as vibrações. Quem quiser ainda colocar o copo d'água, ainda há tempo. Vamos nos reunindo em nome de Jesus, rogando ao Mestre que possa chegar até nós, trazendo a tua paz, o teu abraço carinhoso. Vamos visualizando Ismael, toda a sua equipe amorosa, cercando de luz a todo o nosso Brasil. Vamos pedindo à Mãe Maria de Nazaré que possa envolver em amor toda a humanidade. A Bezerra de Menezes, que possa levar o consolo, o medicamento, o equilíbrio, a força a toda a humanidade. Vamos pedindo a Jesus que neste momento de amor, junto às equipes espirituais que nos assistem, possa tocar o nosso corpo e o nosso espírito. Vamos rogando, desejando intensamente que Ele retire de nós toda negatividade, derramando intensa luz sobre a nossa cabeça, abrindo toda a nossa sensibilidade espiritual, retirando pensamentos negativos, temores, ansiedades, limpando os nossos sentimentos, tirando aquela mágoa, aquela tristeza, limpando os nossos centros de força para nos trazer equilíbrio, desligando todo o envolvimento doloroso que possa estar junto de nós, recolhendo assim os nossos irmãozinhos menos esclarecidos para a libertação espiritual. Vamos permitindo que a nossa Mãe Maria de Nazaré possa nos envolver com a tua luz de amor e de bondade derramada sobre nós, trazendo de volta a esperança, a força, a alegria, a paz interior. Vamos pedindo a Bezerra de Menezes que derrame energias brilhantes sobre nós, trabalhando todo o nosso espírito, corpo espiritual, todos os centros de força,
trabalhando toda a nossa parte cerebral, cerebelo, o nosso bulbo, o pescoço, aliviando os nossos ombros, trabalhando toda a nossa coluna, retirando todo o envolvimento, trazendo equilíbrio e paz interior. Trabalhando o nosso físico em intensa energia, derramando uma luz brilhante novamente sobre a nossa cabeça, ordenando os nossos pensamentos, os nossos neurônios, toda a parte cerebral em harmonia brilhante, trabalhando o cerebelo, novamente trabalhando o bulbo, os nossos ombros, a nuca, deixando aliviado, solto, trazendo aquela luz na coluna, tirando as nossas dores, substituindo por luzes brilhantes, trabalhando todo o nosso sistema, onde nós vamos vendo vértebra por vértebra, trabalhando cada nervo em harmonia até o fim da nossa coluna. Pedindo, Senhor, o equilíbrio espiritual, a paz interior, acalmando nossa alma, visualizando com lucidez todos os momentos que vivemos, trabalhando a nossa circulação, equilibrando toda a nossa circulação, trabalhando o nosso gastro, digestivo, intestinal, renal, todo o baixo ventre recebendo luzes brilhantes de equilíbrio, fazendo com que essa energia circule até os nossos pés. Bezerra de Menezes nos cubra com a sua luz de intenso amor e de bondade. Pedimos ainda à equipe de Bezerra de Menezes que deposite nos copos de água o medicamento, a energia necessária para o nosso equilíbrio. Vamos rogando e agradecendo aos mentores amigos e pedindo que eles entrem na nossa casa, banhando de luz todo o nosso lar, banhando de luz os nossos familiares, que nós possamos viver em harmonia, que nos traga, Senhor, a saúde, a proteção, a prosperidade e, principalmente, que o amor faça parte de toda a nossa existência. A tolerância, o carinho, a afetividade familiar. Agradecido, Senhor, nós vamos às vibrações. Vibrar é desejar, é querer, e nós queremos, Senhor, que a consciência humana faça parte de todo o planeta Terra, que o amor possa ser maior do que qualquer outro objetivo, que o Pai Criador possa atuar na mente de todos os governantes, cientistas, pessoas que estão envoltas a trazer o alívio a toda a humanidade. Mas te rogamos também, Senhor, a consciência de cada indivíduo na contribuição que nós podemos fazer para trazer de novo a paz ao planeta Terra. Cobrindo com a sua luz, te rogamos que olhe pelo nosso Brasil, que olhe pelos nossos governantes, que acalme o coração de todos nós, tirando esse rancor, essa agressividade, substituindo pelo equilíbrio, pela lucidez, e tenhamos fé que o Pai está no comando de tudo que nos acontece. Estamos reunidos também em coletividade para fazer a transição
das mudanças necessárias. Esteja conosco, Senhor, nos abençoando e nos fortalecendo, hoje e sempre. Graças a Deus. Com o coração cheio de alegria por mais esse encontro, nós damos por encerrado o nosso Evangelho da noite. Lembrando, gente, que amanhã nós temos aula às 8 horas, quinta-feira também temos aula e sexta-feira também temos a aula. E que a nossa casa, novamente para quem chegou agora, nós estamos em novo endereço, na Avenida das Saudades, número 104, e com muita alegria, e assim Deus permitindo, em julho, na segunda quinzena, nós estaremos abertos a público. Que Jesus os abençoe, os fortaleça e os envolva. Lembrando sempre, Jesus precisa de nós, do nosso equilíbrio e da nossa paz interior. Um beijo a todos.